Olá! Dando sequência ao estudo da matemática básica, vamos tratar da adição e subtração de números inteiros e também dos números decimais. Quando a gente fala na matemática básica, é importante não só trabalharmos com os assuntos que são complexos dentro da matemática, mas também tratar de assuntos que são recorrentes, ferramentas que vão ser utilizadas não só dentro da matemática, mas também em outras áreas do conhecimento, como a física e a química. Então, quando a gente fala de adição, a adição vai ser uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Ela consiste em adicionar 2 ou mais números naturais, conhecidos como parcelas. Então, você vai ter 2 parcelas, onde essas parcelas vão ser somadas para você chegar no seu resultado, que produz, em todos os casos, um único resultado, que nós vamos chamar de soma ou de total. Então, a adição e subtração é o nosso assunto a partir de agora. A gente vai novamente retomar a ideia do que é classe e do que é ordem dos números. A gente já falou isso quando tratou dos números decimais, mas aqui também vale ressaltar a importância de classificar o número em termos de suas classes e suas ordens. Então, de novo, construímos uma tabela onde temos a primeira classe, que seria a classe das unidades, depois a segunda classe e depois a terceira classe, quarta classe, quinta classe e assim sucessivamente. Aqui nós vamos colocar até a terceira classe apenas. Então nós temos a classe das unidades, depois a classe do milhar e depois a classe do milhão. Tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira classe, nós vamos ter as unidades, as dezenas e as centenas. Então, quem seriam as unidades, dezenas e centenas para a segunda classe? Seria unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E para a terceira classe, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E é claro que a gente vai ter aí, de novo, a contagem da direita para a esquerda das ordens, a partir da primeira ordem, que seria das unidades, depois segunda ordem das dezenas, terceira das centenas e assim sucessivamente. Essa seria a classificação que a gente teria tanto com relação às classes, que seriam contadas de 3 em 3, quanto às ordens, que seriam unidade, dezena e centena, para cada uma dessas classes. Então, vamos tentar organizar novamente números a partir de classes e ordens. Então, a ideia é organizar o número 935 em classes e ordens. Vamos colocar a tabela e vamos apresentar aí o número 935. Lembrando que a gente começa sempre a contar da direita para a esquerda. Então, eu vou colocar o 5 na primeira ordem, o 3 na segunda ordem e o 9 na terceira ordem. Vale mais uma vez ressaltar que no nosso sistema decimal, os números eles têm posições que vão dar a quantidade representativa para essas posições. Então, a gente diz que é um sistema posicional. Então, a gente vai dizer que nós temos 5 unidades, nós temos 3 dezenas e temos 9 centenas. Então, pensando em termos numéricos, eu teria aqui 5 unidades, aqui 30 unidades e aqui 900 unidades, que vai perfazer o número 935. Então, essa seria a nossa organização em termos de classe e em termos de ordem para o número 935. Então, ele tem uma classe e 3 ordens definidas. Como que seria, então, adicionar números inteiros? Para adicionar números inteiros, a gente vai precisar organizar essas classes e essas ordens desses números para depois fazermos a adição desses números. Então, agora vamos pegar um número maior para poder organizar. Então, eu tenho, de novo, da direita para a esquerda, eu começo com 3, depois o 1, depois o 6, aí eu encaixo o 5 aqui na unidade de milhar, o 2 na dezena de milhar e o 7 na centena de milhar. Depois eu coloco o 3 na unidade de milhão, o 8 na dezena de milhão e o 1 na centena de milhão. Então, esse número seria
183.725.613. Esse é o número. Então, o 8, pelo seu posicionamento, só como exemplo, ele seria, para nós aqui, 8 dezenas de milhão, ou seja, 80 milhões. É isso que representa o 8 para nós, nessa nossa caracterização de organizar o número em classes e ordens. Se eu pegasse o 2 aqui, por exemplo, ele seria a nossa dezena de milhar, ou seja, ele iria valer 20.000 unidades. E aí justifica a ideia de falar que o sistema de numeração decimal que utilizamos é um sistema posicional, porque os números, à medida que eles ocupam espaços, esses espaços, que são ordens e classes, a sua classificação pela posição te dá a quantidade de unidades que ele representa. Adicionando esses números inteiros, então, nós podemos colocar aí o exemplo aqui de 1.256 mais 485. Como faríamos essa nossa soma? Então, vamos colocar novamente a tabela e vamos organizar os números. Eu teria o 6, o 5, o 2 e o 1. E logo a seguir eu teria o 5, o 8 e o 4. Para eu fazer essa soma, basta eu posicionar as ordens de acordo com a sua classificação. Então, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Se tivessem aqui unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, a gente colocaria cada um debaixo da sua respectiva ordem. E a partir daí o que a gente vai fazer é adicionar, ou seja, somar essas unidades. 6 mais 5 daria 11. E aí o detalhe é que 11 ultrapassa 10. Então eu vou colocar o 1 aqui e vou acrescentar o 1, que seria da primeira dezena que passou, aqui na parte das dezenas e fazer a soma geral. Então eu teria 1 mais 5, 6, 6 mais 8, 14. De novo, passou de 10. Então agora eu coloco um zinho aqui. 1 mais 2 dá 3, mais 4 dá 7. Agora não passou, então só vou colocar a soma do que tem nas unidades de milhar. E aí eu tenho o número 1. Então a soma de 1.256 com 485 é 1.741 unidades. Então, resumindo, a nossa ideia para poder fazer a adição de números inteiros é apenas colocar ordem debaixo de ordem e fazer a soma. Caso o número ultrapasse 10 unidades, nós vamos fazer com que esse número acrescente valores às dezenas, depois às centenas, depois às unidades de milhar, dezena de milhar e assim sucessivamente, até que nós consigamos fazer a soma de todo o número. Vamos a outro exemplo. Vamos fazer agora a adição de dois números inteiros, que seriam 463.425 mais 12.391. De novo, vamos colocar a tabelinha aqui para a gente poder fazer a soma. Então, de novo, pelo posicionamento, 5, 2, 4, 3, 6 e 4. Perceba que o 4 da sexta ordem tem um valor diferente do 4 da terceira ordem, justamente por ser um sistema baseado em um posicionamento. Ou seja, a posição do número te dá um valor diferenciado para a quantidade de unidades que ele representa. E aqui, 1, 9, 3, 2 e 1. E aí a gente vai fazer a nossa sominha. Colocar o sinal de mais aqui. 5 mais 1, 6. Não passou de 10, então eu mantenho apenas o valor das dezenas para somar. 2 mais 9 são 11. Aí passou. Se passou, eu vou colocar o 1 do 11 aqui e uma dezena, uma centena vai subir para cá. Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Não passou de 10, então eu só vou somar as unidades de milhar. 2 mais 3, 5. Depois, novamente não passou, basta somar as dezenas de milhar. 6 mais 1, 7. E aqui,
Como não tem, eu posso acrescentar o zero, se eu quiser, para poder fazer a soma. Porque lembrando que no sistema decimal nós temos um número, um símbolo, que representa 0 unidades, ou seja, representa o nada. 4 mais 0 é 4. Então a soma vai ser 475.816, o seu resultado. Agora, como seria quando a gente vai fazer uma soma ou uma adição com números que são decimais? Bom, nesse caso, a gente precisa se preocupar em novamente guardar o posicionamento desse número. E aí a vírgula vai ter fator determinante, porque é ela que vai condicionar quem está na casa da parte inteira e quem é parte decimal. Então, na parte inteira a gente já conhece, a novidade fica por conta da parte decimal. No caso aqui, a vírgula. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando eu falo 31 inteiros, vírgula 25, eu estou falando que eu tenho 31 unidades na parte inteira e 25 centésimos na parte decimal. Então, vai ficar o 1 aqui, o 3 aqui. 3 dezenas e uma unidade. Na parte dos décimos, eu vou ter o 2. E na parte dos centésimos, eu vou ter o 5. E eu vou somar com 1 inteiro 725 milésimos. E aí, no caso, de novo, a parte inteira vai ficar antes da vírgula, depois da vírgula, a parte decimal. Posso acrescentar 0 aqui para a gente poder ficar com os números exatamente na posição de soma e depois executar a soma. Então, a ideia, quando a gente fala que nós devemos colocar vírgula debaixo de vírgula, é justamente para guardar essas posições entre parte inteira e as suas ordens e a parte decimal com décimo, centésimo, milésimo e as outras unidades que vierem. Então, 0 mais 5, 5. 5 mais 2, 7. 2 mais 7, 9. 1 mais 1, 2, e aí já é parte inteira. E o 3, eu posso acrescentar o 0 aqui. 3 mais 0, 3. Então, por isso que falam que nós temos que fazer a soma de números decimais colocando vírgula debaixo de vírgula. É justamente por esse motivo, para poder resguardar a parte inteira, separando da parte que é decimal. Então, aqui eu tenho 32 inteiros, 975 milésimos. Vamos fazer mais uma soma. E agora eu vou pôr o valor de 423 inteiros e 59 centésimos somado a 36 inteiros, porque, percebam, não temos vírgula aqui, né? Se não temos a vírgula está ocupando justamente a última posição aqui. Então, seria 36,00. Então, de novo, colocando vírgula debaixo de vírgula, eu vou ter 3 unidades, 2 dezenas, 4 centenas, 5 décimos e 9 centésimos. Na parte inteira, para o segundo número, eu tenho 6 unidades e 3 dezenas. Então, agora, de novo, vamos fazer a soma. E aí, para poder completar aqui os valores, eu vou preencher com 0. 9 mais 0 dá 9. 5 mais 0 dá 5. 3 mais 6, 9. 2 mais 3 são 5. E 4 mais 0, 4. Então, a soma vai dar 459 inteiros e 59 centésimos. É assim que a gente faz no caso da adição para decimais. Agora, vale destacar o seguinte. Sempre que eu tenho a adição de números decimais, eu posso também imaginar como seria comparar esses números. Porque já que eu estou destacando aquela questão de que quando eu falo de um número decimal, eu também estou criando um posicionamento com relação a cada um dos números, então, para fazer a comparação entre dois números decimais, dizer se um é maior ou menor que o outro, nós devemos comparar primeiramente os valores da parte inteira, que seria o que vem antes da vírgula, de cada um dos números. Se eles forem iguais, a gente passa a comparar o que vem depois da vírgula, ou seja, a parte decimal, centesimal e assim sucessivamente. Então, o que seria o exemplo? Se eu tenho aqui 32,57 e eu tenho
32,123, então, para eu saber quem é maior, eu primeiro olho para a parte que é a parte inteira. E aí eu vejo que eu tenho 32 unidades para um número e 32 unidades para o outro. Então quer dizer que não houve definição ainda para quem é maior. Agora eu venho com a segunda possibilidade, que é comparar as partes decimais. E para comparar as partes decimais, eu vou primeiro nos décimos, depois nos centésimos, depois nos milésimos. Então se eu olho para cá para os décimos, eu tenho 5. Se eu olho para cá, eu tenho 1. Nesse momento eu já tive a diferenciação entre os números. E o 5 é maior do que o 1. Então, esse número 32,57 é maior do que o número 32,123. Então, vale a dica. Eu vou olhar a primeira parte inteira. Se elas forem iguais, eu passo a comparar décimo com décimo, depois centésimo com centésimo, milésimo com milésimo. Tudo bem? E outra coisa é que nós podemos colocar zero ou retirar zero no final do número em sua parte decimal, que é o seguinte: escrever 603,7 ou escrever 603,70 ou mesmo escrever 603,700 é, na verdade, a mesma coisa, porque o que eu estou trabalhando aqui é com um número que, depois da vírgula, esse zero no final, ele pode ser simplesmente retirado sem alteração do número. Então, é um modo da gente colocar esses valores para poder fazer o posicional quando a gente está fazendo uma soma ou mesmo uma subtração. Eu posso acrescentar ou eu posso retirar sem fazer alteração do número quando ele está na parte decimal e no final do número. Propriedades da adição. Bom, primeira propriedade vai falar do elemento neutro da adição. Então, quem seria o elemento neutro da adição? O zero, porque eu posso somar o zero a qualquer momento, em qualquer número, que o resultado vai permanecer o mesmo. Exemplo, 57 mais 0. Isso vai dar 57. Se eu pego 1059 e somo com 0, isso vai continuar sendo 1059. Ou seja, o zero é o elemento neutro da minha adição. A segunda propriedade é a propriedade comutativa da adição, que diz o seguinte: quando nós alteramos a ordem das parcelas, ou seja, dos valores que estão sendo somados, nós não vamos alterar o resultado, ou seja, a soma. Então, se eu faço 13 mais 15, isso vai dar 3 mais 5 dá 8, 1 mais 1, 2. Mas se eu fizer 15 mais 13, eu também vou ter o mesmo resultado. Ou seja, se eu altero a ordem das parcelas, essa seria a primeira parcela, essa seria a segunda parcela e essa seria a minha soma. Independentemente da parcela estar sendo a primeira ou a segunda, se eu não alterar o valor das parcelas, eu posso somar como eu quiser, que eu vou manter o mesmo resultado final. Então, isso é o que a gente chama de propriedade comutativa da adição. Sempre que nós alteramos as parcelas, o resultado ou a soma não se altera. Propriedade associativa. Quando alteramos o modo como agrupamos as parcelas para fazer a soma, nós também não alteramos o resultado. Se eu pego 15 mais 10, somo isso e depois adiciono 30, é o mesmo que fazer 15 somado a 10 mais 30. Ou seja, tanto faz eu somar o 10 com o 15 e depois somar com o 30, do que fazer o 10 com o 30 e depois somar com o 15. Isso aqui vai dar 25 mais 30, isso aqui vai dar 55. Se olharmos para o outro lado da nossa igualdade, nós temos 15 mais 40. 15 mais 40 também vai dar
55. Ou seja, a propriedade associativa está relacionada a associarmos do modo como é conveniente as somas, as parcelas e ter o mesmo resultado no final. Temos também a propriedade de fechamento, que é a seguinte: quando adicionamos dois ou mais números reais, teremos sempre como resultado um número real. Ou seja, qualquer valor que eu somar com outro valor, se os dois forem reais, o meu resultado tem que ser um número real. Então, 3.721 mais 0,21 vai dar um número que é, se nós fizermos a soma aqui no cantinho, vai ser 3.721,00, que já estou usando aquela ideia de que eu posso acrescentar zeros após a vírgula, que não vai alterar o resultado, e aqui eu estou colocando 0,21, colocando vírgula debaixo de vírgula, respeitando a questão das ordens. 1 mais 0 dá 1, 2 mais 0 dá 2, aqui vai ser 1 mais 0, 1, vou copiar o 2, o 7 e o 3, porque aqui também eu posso acrescentar zeros. Quando eu faço então essa soma, eu tenho o valor de 3.721,21. Se observarmos, esse número continua sendo um número real. Então, para qualquer dois números, ou três ou quatro números que eu somar, eu sempre terei como resultado um número também real, se os números que eu estou usando nas parcelas forem números reais. Agora vamos falar da questão da subtração. A subtração é outra das quatro operações fundamentais da aritmética. Ela vai consistir em retirar, subtrair um valor de um número já colocado. E a gente tem o sinal de menos representado da seguinte maneira. Aqui eu tenho o meu sinal da subtração, que é o sinal de menos. Então, quando a gente faz uma subtração, nós temos, vou pegar aqui dois números, 25 menos 7. Isso vai dar quanto, né? Para eu fazer essa conta, eu vou precisar primeiro entender que eu tenho o meu minuendo, que seria o valor onde eu vou retirar, o subtraendo, que é o valor que eu retiro, e o meu resultado vai receber o nome de resto ou diferença. Mas como fazer, como operar 25 menos 7? Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer é pensar que é possível nós colocarmos esse número aqui dividindo o 2 em duas dezenas, ou seja, eu vou ter aqui o valor do 2 sendo uma dezena apenas, e eu vou pegar as 10 unidades dessa segunda dezena que eu tenho para o 2 e trazer para as unidades. Então, eu vou ter 1 mais 5. Na verdade, então, eu tenho 15. 15 menos 7, agora sim é possível subtrair. Dá 8. E aí, 1 menos 0, porque aqui eu teria um 0, né? Vai dar 1. Então, o meu resto, ou a minha diferença, vai ser justamente o 8. O 18, desculpem. E aí, o que a gente vai tratar aqui agora é o seguinte. Na subtração, quando eu troco a ordem do minuendo e do subtraendo, eu já não tenho o mesmo valor. Esses valores têm resultados diferentes. E, no caso, esse resultado diferente é justamente a troca do sinal. Exemplo, se eu coloco 7 menos 25, o que eu vou encontrar aqui é justamente menos 18. Porque eu estou retirando do que eu não tenho, que seria, estou pegando 7 unidades e estou retirando 25. Então, se a gente for pensar na nossa reta numérica, eu tenho 0 aqui, eu estaria lá no 7, mas eu vou andar 25 unidades para trás. Se eu vou andar 25 unidades para trás, onde eu vou chegar? Aí eu vou chegar aqui no resultado, aqui na frente, que vai ser justamente no menos 18. Então é assim que a gente mostra como é que nós temos o mesmo valor
só que agora com sinal negativo. Isso seria uma subtração já pensando em números inteiros. Então, vamos fazer justamente um exemplo dessa subtração. Então, vou pegar ali o valor de 5.612 e tirar 2.360. Então, vamos fazer o posicionamento de novo. O 2 na unidade, o 1 na dezena, o 6 na centena e o 5 na unidade de milhar. O 0 na unidade, o 6 na dezena, o 3 na centena e o 2 aqui na unidade de milhar. E vamos fazer a subtração colocando o sinal aqui de menos. Então, 2 menos 0 é 2. Quando eu faço 1 menos 6, isso não é possível. Então, eu vou pedir emprestado aqui, ou seja, eu vou retirar das 6 centenas que eu tenho, uma delas e colocar aqui nas dezenas. Então, aqui eu vou ter 11 dezenas agora, porque a gente conta em agrupamentos de 10 em 10. E aqui eu vou ter apenas 5 centenas. Então, 11 menos 6 dá 5. 5 menos 3, 2. E 5 menos 2, 3. Então, aqui, o meu resultado seria 3.252. E também podemos fazer a subtração de números que são números decimais. De novo, respeitando aquela regra de tentar alinhar sempre vírgula debaixo de vírgula. Para quê? Para eu ter a parte inteira sendo subtraída de parte inteira e a parte decimal subtraída da parte decimal. Então, aqui, o 8 e o 6, o 4 e o 3. O outro número, o 5 e o 1, e aqui o 8, o 1 e o 2. Vou fazer a subtração, e aí eu posso até preencher o espaço dos milésimos aqui com 0, porque eu posso acrescentar 0 como for conveniente. 0 menos 2 já não é possível, então eu venho aqui, deixo aqui como 2 centésimos e trago aqui como 10 milésimos. Então, 10 menos 2, 8. 2 menos 1 é 1. De novo, o 4 não tem possibilidade de subtrair o 8. Então, a gente vai pegar o 8 aqui, deixar ele como 7 e trazer para cá como 10 unidades. Então, 10 unidades com mais 4 vão dar 14 décimos. Então, 14 menos 8 vai dar 6. 7 menos 5, 2. E 5 menos 1, desculpa, 6 menos 1, 5. Então, eu teria 52,618. Em outras palavras, 52 inteiros, 618 milésimos. Propriedades da subtração. Então, a primeira propriedade seria justamente o elemento neutro da subtração. Não existe elemento neutro na subtração. Não faz sentido colocarmos um valor para subtrair 0, não subtrair nada. Então, a gente diz que não existe elemento neutro na subtração. Propriedade de fechamento. Quando fazemos a diferença de 2 ou mais números reais, temos como resultado sempre o número real. E aí, cabe a ideia, né? Eu posso colocar aqui 100 menos 5, que vai dar 95, e eu estou tratando sempre de números reais aqui. E se eu colocar 5 menos 100? De novo, a gente vai pensar naquele detalhe da reta numérica. E aí, nesse caso, eu vou estar retornando lá para a posição menos 95. Propriedade da anulação. Quando fazemos o minuendo igual ao subtraindo, temos como resultado a diferença 0. Então, nós temos o seguinte. 39 menos 39, isso vai ser sempre igual a 0. Por quê? Porque o meu minuendo é igual ao meu subtraindo. Se eu colocar 3.721 menos 3.721, isso vai ser sempre igual a 0. De novo, o minuendo está sendo igual ao subtraindo. Se isso acontece, nós temos a aplicabilidade da propriedade de anulação. No mais é isso, queria agradecer a atenção de todos e dizer que, por mais simples que pareça, a adição e a subtração
pode te dar trabalho quando, por exemplo, você estiver trabalhando com números decimais. Então é bom praticar, ter uma atenção especial e fazer sempre um bom vestibular. Até a próxima.